Isso. Vai ser muito engraçado. Vai. Então vai. Oi, gente, tudo Quer bem? fazer de dois junto? Não precisa, você quer falar? Não quero. Oi, gente, tudo bem? Então vai. Estranho. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, especial e eu trouxe minha amiga Bela. Se apresente, Bela. Oi, gente, eu sou a Bela. E eu sou amiga da Vivi. Olha só. E vai, Bela, quantos anos você tem? Quem é a Bela? Eu sou a Bela, eu tenho 19 anos. Eu sou estudante de psicologia e eu participo do MAG junto com a Vivian. Então, qual que é o tema de hoje que nós vamos falar? Nós vamos falar da revelação da obra da cruz durante toda a Escritura. O Versículo- primeiro é Gênesis, ó. Ficou ótimo isso aí. Que A a gente tirou segunda uma Gênesis é Apocalipse. Oh, arrasou. Então, vamos lá, gente. Gênesis 4, vamos ler o versículo 3 até o 5. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Então, a primeira indicação sobre o sacrifício que viria de Cristo Jesus, a gente pode ver quando Abel entregou os primeiros cordeiros, as primeiras ovelhas do seu rebanho, e o Senhor aceitou o sacrifício de Abel. Então, primeiro que a palavra fala que o Senhor é o primogênito da criação, né? O Senhor Jesus, então já aponta para Cristo nesse sentido, mas também sobre o sacrifício de um cordeiro que viria e que ele seria um cordeiro puro, né? Fala que pegou um cordeiro puro. Então, aponta para Cristo no sentido de existirá um cordeiro que será sacrificado, porque da mesma forma que entrou o pecado no mundo por um homem, por outro homem, esse pecado é retirado e as pessoas são completamente redimidas através desse sacrifício. Então, a morte desse cordeiro, desse sacrifício ao Senhor já apontava para Cristo. Depois a gente vai lá para Gênesis 22, onde Deus pede para que Abraão sacrifique seu único filho, né? E Abraão, durante esse caminho todo, a gente enxerga isso como, lógico, né, que uma história de fé, uma passagem que envolve muita confiança no Senhor e abrir mão, renunciar do seu único filho. Mas a gente fica se perguntando, né, por que que Deus pediu o único filho de Abraão, sendo que, sabe, num sacrifício de criança, isso não é algo do perfil de Deus que fala na palavra, né? E chegando lá, Isaac pergunta em Gênesis 22, 7. As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Mesmo sem saber, né, mesmo ainda com a intenção de que o seu filho fosse sacrificado, Abraão tinha fé de que o Senhor ia prover esse cordeiro. Que o Senhor ia prover esse cordeiro, esse carneiro. Ele tinha essa esperança de que, na verdade, o Senhor ia prover aquilo. E foi o que realmente aconteceu. Por conta da fé dele e a obediência, o Senhor, no final, ali, proveu um sacrifício e não precisou sacrificar o filho dele. Mas a gente, olhando mais profundo do que realmente é dito aqui, a gente consegue enxergar um ser humano que já tinha pecado, independente da idade, porque a gente nasceu com o pecado ali, ele sendo trocado, né? No caso, o sacrifício dele foi trocado por um cordeiro inocente que foi provido pelo próprio Deus. Não era mais qualquer cordeiro que você ia escolher, que você ia pegar ali, igual no caso de Abel. Que mesmo que a gente coloque a mão, né? A gente tente fazer, na verdade esse cordeiro ia ser provido pelo Senhor, pelo Sim. próprio Deus. E foi isso que ele já deixou aqui nas entrelinhas, assim, ó. Gente, experimentem. E é muito bonito, tipo, que ele fala, o Senhor proverá o cordeiro para o sacrifício. Naquele momento tinha mesmo um cordeiro, o animal. Mas ele fala isso de uma forma que
aponta muito diretamente pra, tipo, Deus vai prover o cordeiro para o sacrifício, o maior sacrifício. E o cordeiro seria o próprio filho de Deus. Então ele tava meio que espelhando. O Senhor faz muito isso na palavra, né? Até em Oséias, se a gente for ver, Oséias casa com uma prostituta para que ele possa sentir aquilo que o Senhor sente em relação ao seu povo que se prostitui em relação a Deus. Então, o Senhor sempre faz isso e é muito interessante, tipo, porque a gente consegue entender de um jeito melhor e ver que sempre aponta para isso. Sim. Sempre aponta pro coração de Deus em relação à criação, aos homens, e é muito top. E aí, lá em Levítico 5, no versículo 5 e 6, diz assim: quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará o pecado que cometeu, e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou cabra do rebanho como oferta pela culpa. O sacerdote fará expiação por ele, pelo seu pecado. Então foi estabelecido como uma ordem do Senhor que esse cordeiro, esse animal, ele fosse trazido especificamente quando alguém cometesse algum pecado ali, para que a aliança deles fossem renovadas, ele teria que sacrificar todas as vezes que isso acontecesse. E quando a gente volta um pouco para Êxodo 12, no versículo 5 a 7, né, fala assim: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais das vigas superiores das portas nas casas nas quais vocês comerão o animal. E aqui tá no contexto de Moisés, né, do povo lá preso no Egito. Então, quando ocorre a primeira Páscoa... Eu sacrificando o bicho no meio do... Ixi, eu acho que ele ficou lesionado mesmo. Então tava nesse contexto do povo em cativeiro e o povo tava prestes a ser liberto. E aí teve a última praga, né? E para que eles pudessem se proteger dessa... Como fala que dizimou as pessoas? Enfim, dizimou todo mundo, matou, ia matar todos os primogênitos. Pra eles... pro anjo da morte entender que aqueles eram... aquelas pessoas do povo de Deus, eles tinham que colocar o sangue do cordeiro na porta. Então é algo muito simbólico porque para que a gente seja identificado como povo de Deus, nós precisamos, no mundo espiritual, estarmos completamente cobertos e identificados com o sangue de Cristo. Porque o sangue de Cristo é que provém a salvação e que nos protege, né, com sua graça e misericórdia de todas as setas malignas, enfim, e nos protege do próprio pecado, de nós mesmos. E assim nós podemos ser reconhecidos como parte do povo de Deus, como filhos de Deus, que fazem parte da família de Deus, né? Amém. Nossa, tá sendo ministrado. Isso é uma coisa legal. Tá. E isso se deu no contexto, você falou de Êxodo, a época de Moisés e tal, quando eles tinham eles estavam sendo libertos do Egito, né? Eles tinham acabado de fazer essa nova aliança com o Senhor. Então aquilo significaria, além do sacrifício de um cordeiro, também a Páscoa em si, ali nessa cultura, eles sempre celebram e lembram da liberdade que eles receberam através desse sangue, não só da proteção, não só de que eles estariam sendo salvos, né, mas sim que eles estariam libertos de alguma coisa. Então a Páscoa... De um cativeiro. Isso, a Páscoa também significa a celebração da liberdade através desse cordeiro, através desse sangue que seria sacrificado. Nossa, muito top! Ai, eu amo a Bíblia. João 1, 29, então. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: João Batista. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente já tem a primeira resposta de todos esses indícios que foram sido dados ao longo do tempo, de que realmente Cristo seria esse sacrifício
que seria esse cordeiro. E é até engraçado porque é lógico que eles não tinham a Bíblia, né, nessa época, mas eles tinham a experiência, as histórias e todos os registros dessa época. Tinha, não tinha? Eles honravam isso, né? Tipo, eles comemoram a Páscoa também. Então, Sim, era então, na Torá. Isso aí, na Torá. Que é o livro dos judeus. Eu deduzi Antigo que eles Testamento. tinham. Só o Antigo Testamento. Não, é? Sim. Sim. Enfim. Eles sabiam de cor, acordavam declarando os Exatamente. salmos. Não, então, E é até engraçado de que eles já tinham esse conhecimento, porque se fosse algo analisado com o coração, assim, igual a gente conversou hoje, com o coração mole, coração de carne, daria pra fazer essa associação, porque é logo no começo que ele fala, eis o cordeiro, tá aqui, ó, gente. Só que era muito fechado, era uma coisa muito, tipo, eles tinham uma imagem de quem seria o cordeiro. E, tipo, na cabeça deles não faria sentido Jesus morrer. Sim, o Messias. Naquele momento, eles não tipo- precisariam desse sacrifício também, do Exato. próprio Messias, né? Então é um entendimento que ficou, felizmente também, pra nós, depois de um tempinho. Graças a Deus. Obrigada, Jesus. Porque aí foi que houve a substituição definitiva desse cordeiro, onde ali Jesus ele não desobedeceu a lei em momento nenhum, mas ele mostrava que ele seria a verdadeira redenção, que não era através de uma doutrina ou de uma obediência fingida e cega, que as pessoas elas conseguiriam ser livres desse pecado, sim, como havia dito desde o começo. Muitas pessoas, inclusive, isso é uma coisa que eu comecei a estudar o Antigo Testamento, porque muitas pessoas falavam assim, por que Deus mudou do Antigo para o Novo Testamento? Ele era de um jeito, aí no Novo virou outro, e aí tudo que ele tinha dito não valia mais, quando na verdade não. Ele estava avisando e ele tinha dito, tinha esse plano desde o começo. Desde Gênesis ele dava sinais e nos mostrava para que a gente tivesse esse entendimento. Então, quando vocês tiverem dúvidas sobre isso, sobre o caráter de Deus no Antigo e Novo Testamento, está muito explícito o plano do Senhor de redenção desde o início. Desde o comecinho. Isso. E que o Cordeiro de Deus, a partir do momento em que ele chegou no mundo, não era necessário que você sacrificasse 15 cordeiros para que você tivesse uma redenção, quando Jesus podia te curar, quando Jesus podia dar essa redenção para você. E através do sacrifício dele, isso foi eternizado, né? Foi a troca definitiva. Sim, e a palavra fala que Jesus mesmo diz, né, que ele veio para cumprir a lei. Ele veio para ser o cumprimento da lei, né? Então, assim, claro que existem coisas que mudaram. Por exemplo, eu não preciso mais matar um cordeiro porque Jesus morreu por mim na cruz. Isso mudou, com certeza. Mas o caráter de Deus é o mesmo. Existe uma revelação que é dada de glória em glória. E às vezes a gente olha para a palavra e é tentado a pensar nessas contradições, mas Deus se revela de forma progressiva. E a gente percebe que se trata do mesmo Deus. Que se trata de um Deus de amor e misericórdia, porque até eu falei de Oséias, né? Em Oséias, o povo tava completamente entregue a outros deuses, fazendo rituais, tipo assim, de sacrifício humano e de orgias e bebidas e todas as coisas tenebrosas possíveis. E Deus fala, mas eu vou atrair o meu povo pro deserto. Porque Deus sentiu compaixão do povo, misericórdia do povo e falou, eu vou atrair eles pra cá, para que o coração deles se volte a mim novamente. Então, como que eu posso falar que esse Deus não é um Deus de amor, que é falado em João, por exemplo? Ou um Deus de misericórdia, que é falado quando a gente pensa no sacrifício de Jesus nos evangelhos. Tipo, é o mesmo Deus. É uma revelação progressiva, mas a gente consegue enxergar o caráter de Deus durante toda a Bíblia, durante todas as passagens. Sim. É isso. Olha isso, gente. Sigam Jesus. Gente, leiam as suas Bíblias. Eu acho que é isso. Eu acho que é um bom final pra gente ter curiosidade no nosso coração, de realmente ler a palavra, estudar a palavra e buscar entender como Deus se revela em cada parte, em cada versículo, e conhecer o coração de Deus.
Quando a gente conhece o coração de Deus, a gente obedece à vontade de Deus, a gente ama a Deus e é uma bênção. Sim. E pode ser que lá no final, pode ser não, vai ser, né? Mas pra alguém que não entendeu ainda, pode ser que lá no final você veja que tá tudo ligado, que o plano do Senhor, ele está sendo revelado desde o início. Então não é algo que a gente precise se preocupar, que a gente precise duvidar, porque ele tá escrito. Muitas vezes é a nossa visão, o nosso olhar e o nosso coração que não nos permite enxergar isso. Aleluia. Gente, é sempre muito bom conversar com a Bela. Eu recomendo, inclusive, se você encontrar ela lá no Mag, puxa ela pra conversar, que a gente sempre conversa e sai muito edificada. Sim. Então, eu vou continuar fazendo várias collabs com amigos meus, porque nenhum amigo meu é famoso, mas todos eles são cheios de Deus. Aleluia. Que é o que importa. Aleluia. É isso que importa. Então, continuem aí, se inscrevam no canal, curte, compartilha e manda isso para as pessoas que você sabe que precisam conhecer todo o sacrifício de Jesus e que precisam entender realmente a integralidade da Bíblia. Então, é isso, a gente quis passar essa mensagem hoje. E é isso. Aí a gente fala assim, ó, beijo, tchau. 2, 3 e... Beijo, tchau.